Amém. O Senhor é fiel. Se somos infiéis, Deus é fiel. Um presente que a gente pode sempre de novo relembrar, repetir, não pode nunca sair dos nossos corações esta verdade tão importante. Antes de nós iniciarmos a oração, a mensagem, eu quero compartilhar alguns motivos de oração aqui na nossa comunidade. Eu quero aqui lembrar com muita alegria mesmo, a presença do Alessandro aqui no nosso meio. Ale, fica de pé, hein? Ali, Cati, Companhia Limitada. Querido irmão, Ali passou por uma luta bem recentemente, foi para o hospital, foi entubado, muita apreensão na família de vocês, na nossa família da fé, na comunidade. E Ali, é uma alegria muito grande ver você aqui, tá? Para a glória e honra do Senhor Jesus, e que você possa continuar no caminho de Jesus, sendo uma bênção e alcançando muitas e muitas pessoas através do testemunho da sua vida. Essa mensagem de hoje tem muito a ver com o que aconteceu contigo, com a tua história, não do Covid, mas a história que Jesus começou lá há muito tempo, quando a tua filha foi para a escola Bom Amigo, ouviu uma música de Jesus, cantou em casa e através desta música você chegou à fé e veio toda a sua família. E a família continua vindo ainda. Mais e mais pessoas têm chegado à fé por causa da vida de vocês. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te recuperando a sua saúde e que você possa continuar firme com Jesus, tá? Uma alegria muito grande ter você aqui, tá? Falamos já aqui a gratidão de vocês, das orações que vocês, que a comunidade fez por vocês, mas que eu queria com carinho louvar a Deus pela sua presença, que Deus continue nos abençoando, tá bom? Obrigado, pode tomar lugar, obrigado, Ali. Quero lembrar aqui também que esta noite temos aqui a presença do Daniel Klepsch, nasceu no dia 11 de abril de 2021, aí cadê o grande Daniel Klepsch, está lá no carrinho, né, filhinho da Gabi, do Lio. Ele já veio a alguns cultos, só que a gente não apresentou ele, né, então uma hora tinha que apresentar, né, que bom, uma alegria pra gente, tá? Você vê que a pandemia rendeu, né, gente? Muita criança aí, uma alegria, tá? Cada criança que vem ao mundo é um presente do Senhor. O Marcos Maia fez o culto hoje à tarde para os pais. Ele disse que pelo fato de ter crianças, ter mães, é sinal de que Deus quer continuar ainda a sua história. Então, cada criança é um sinal de que Deus diz que ainda vale a pena. É um presente para a gente também. Eu quero compartilhar alguns motivos também de intercessão. O Rubens Schmidt, de Timbó, ele é irmão da Úrsula Schmidt, ele fez uma cirurgia aqui em Blumenau, retirada de um tumor. Então, a gente quer lembrar do Rubens em oração. Também a Denise, nossa amiga e irmã da comunidade, quebrou o pé esses dias e agora está se recuperando, fez uma cirurgia. Queremos continuar lembrando da Denise. Também da Elizabeth Schlemper Coelho, ela fez uma cirurgia semana passada, deu tudo certo, então queremos agradecer pela cirurgia e pela sua recuperação. A Fran, que é a esposa do Johnny, que toca aqui no culto também, o pai dela está muito doente, ela está viajando, está longe daqui da região, e ela queria muito voltar para ver o seu pai, né? Então a gente quer orar por isso também, pelo seu pai, pela sua família. Lembrar do Henry Shipman, marido da Sônia, ele teve um mal súbito no dia de ontem para hoje, então está no hospital, mas já vai voltar para casa, então foi uma crise de diverticulite, parece que tudo indica isso. Então, a gente quer aí orar pelo Henry, também pela Brígida, que pediu oração. Lembrar com gratidão também da Rosiane Klitsky, que fez a cirurgia e agradece as orações da comunidade, ela está bem. Também ao nascimento da Hannah, que é filha do casal Cris e Cecília, né? Então, queremos agradecer a Deus pelo nascimento desta menina também. E também a Emanuela, que temos orado aqui no culto, esposa do Rafael. Ela teve um AVC, foi internada no hospital, era risco de vida, e agora já saiu do quadro de risco de vida, já foi tirado a tráqueo que ela fez, já está se alimentando, um grande milagre, e a gente quer continuar lembrando dela também em oração. E lembrar, né, dos pais, né, de cada um de nós, eu quero lembrar especialmente de você que perdeu o seu pai recentemente, ou talvez há mais tempo, e no Dia dos Pais você acaba lembrando, né, do seu pai. E isso é um momento sempre, de novo, muito difícil para a gente. Essa semana, inclusive, eu sonhei com meu pai, e eu lembro no sonho que eu abracei meu pai e chorava, né, mas eu chorava, não saía uma lágrima, porque eu estava sonhando, né,
mas a gente, quando lembra dos nossos pais falecidos, a gente lembra com carinho. Então, que Deus console também o seu coração, que o Pai do céu possa consolar também a falta que você sente do seu Pai da terra, tá ok? Vamos orar então, irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor, que podemos lembrar através destes hinos que cantamos que Tu és fiel, Senhor, de que Tu sempre está do nosso lado, nos acompanhando em todos os momentos. E aqui com gratidão, ó Senhor, queremos Te agradecer por isso e Te louvar, que nessa noite podemos contar com a Tua presença, Senhor. Venha falar ao coração de cada um de nós através da Tua boa palavra, Senhor. Venha gerar vida onde há morte. Venha trazer, Senhor, libertação onde há prisão, Senhor. Venha trazer nova vida para aqueles que vivem ainda a velha vida, Senhor. Que a Tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações. E queremos lembrar de cada um desses motivos que aqui colocamos, ó Senhor. A presença do Alessandro, Senhor, aqui no nosso meio. Muito obrigado, Pai. Te louvamos por este presente. Que ele possa, ó Senhor, utilizar a sua saúde, Senhor, para Te servir ainda mais, como o fez até aqui, Senhor. Abençoe ele e a sua família. Lembramos também do Daniel Klepp, Senhor. Muito obrigado por este presente na nossa comunidade, pela vinda dele, pela vida da Hannah, Senhor, que nasceu no dia de hoje. Obrigado pelas crianças da nossa comunidade. Abençoe a cada uma delas, abençoe os seus pais. Conduza nos Teus caminhos, Senhor. Lembramos do Ruben Schmidt, Senhor, que fez a cirurgia. Cuide dele, da sua recuperação. Também cuide da Denise, Senhor, da Beth Schlemper, também do pai da Fran, Senhor, que está doente e ela está aflita querendo ver o seu pai. Conduza também este assunto, Senhor. Também pedimos pelo Henry, Senhor, que está se recuperando do seu susto, Senhor. Ó Deus querido, concede graça a ele e a sua família, Senhor. Também queremos lembrar da Brígida, Senhor, que tem as suas lutas, as suas dificuldades, cuide dela. Do David, também da Rosiane, cuide dela na sua recuperação. Também, ó Senhor, da Emanuela, queremos agradecer, Senhor, pela milagrosa recuperação que ela tem tido. Cuide dela, do seu marido Rafael, de toda a família que está apreensiva, aguardando o retorno dela para sua casa, Senhor. E também aqui lembramos do tema pais, Senhor. Ó Deus, nós somos pais, somos filhos, ó Senhor, e vivemos as crises deste assunto na nossa vida, Senhor. É uma grande bênção, mas também é uma grande responsabilidade e muitos desafios temos em relação a este assunto. Abençoe a cada pai, conceda graça na vida de cada um e também console a todos aqueles filhos, ó Senhor, que não têm mais os seus pais. Consola com a Tua presença, com a Tua graça, que Tu, ó Deus, seja aquele Pai que nós não temos, Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Lembrando aí do assunto pais, eu lembrei de uma cena, ou de algumas cenas, né, não sei qual a frequência que também era assim na sua vida, mas eu lembro ali, na minha idade, que talvez sempre tem uma idade que a gente mais aprontou, não é mesmo? Não sei se você é uma pessoa um pouco melhorzinha, assim, se aprontou muito ou não em casa, mas eu lembro que foi nos meus 9 anos, o auge do mal, né? O auge do terror foi lá nos meus 9 anos, quando eu ia na 3ª série. E aí, gente, assim, eu fazia algumas coisas assim muito perigosas. Lá em Trombudo Central, como vocês sabem, que eu sou de lá tem os antigos trilhos do trem. Tinham, né? Mas tem os caminhos. E onde passava o trem, muitas casas foram construídas. Por exemplo, havia a casa de um médico muito importante lá e tinha uma piscina. O trilho saiu, a casa saiu, mas ficou a piscina. E é aquele tipo de piscina que você pensa no meio do mato, é ótimo, é tipo um mar morto, assim, que você deita e não afunda, sabe? Água muito pura, cristalina, assim, verde, um verde bonito, um verde sapo, assim, bonito, né? E lá a gente ia para tomar banho. E lá a gente aprendeu a nadar. Olha, uma água purificada, né? E a gente dizia para os pais, nós vamos lá buscar goiaba, né? Ia tomar banho escondido naquela piscina, né? O nosso querido amigo aí do Darius Tour deve conhecer muito bem já essa região lá, muito bem. Talvez a piscina é um lugar para, de repente, o pessoal conhecer, aprender a nadar. É muito bom, tem caco de vidro, tem que cuidar um pouquinho, né? Mas era isso, a gente pegava e fazia umas cuecas de sacola de supermercado, sabe? E porque para não dar suspeita em casa, sabe? E aí sabe como é que é correr com cueca de sacola plástica, né? Tic, 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 né? Era uma galera, umas 10 crianças no meio do mato com aquelas cuequinhas do supermercado Trombudo lá, né? Correndo, porque os pais não descobrissem. Mas os pais sempre descobrem, não é assim? Os pais não têm, eles têm uma visão raio-x e descobrem, não tem jeito. E aí a minha mãe sempre dizia, tu pode aprontar,
tu pode fazer o que tu quiser, mas uma hora tu vai ter que voltar para casa. Tu vai ter que vir de noite para casa. E o meu maior medo não era minha mãe. Minha mãe, ela usava a chinelada, a varinha, mas parece que não doía tanto como o olhar do meu pai, né? O olhar do meu pai era uma coça antecipada, assim, você olhava para o meu pai, eu já chorava já, porque eu já sentia, né? Eu já sentia. Mãe dizia assim, ó, quando teu pai vier, tu vai ter o que tu merece. Talvez isso te levou a lembranças, né, de coças, né, que você recebeu, mas justamente esta era a realidade. Havia aprontado e tinha que voltar para casa. E agora pensa num caminho difícil, não é? Voltar para casa depois de que a gente aprontou. É aquela agonia, né? É aquela questão, o que eu vou dizer para o meu pai? Eu vou dizer isso e vou falar aquilo, para que dele, né? A gente sempre criava durante o caminho de volta para casa, todo um roteiro para aquilo que ia falar para o pai, não para assumir a culpa, mas para tentar burlar. E muitas vezes eu chegava mais rápido que o meu pai para dormir antes que ele, né? Ele viesse do seu trabalho, porque ele estava dormindo, né? Me bater deitado, dormindo seria um pecado, né? Então, a gente dava um jeito, fazia de tudo para escapar do encontro com o pai. E essa história, por mais que seja a minha história, é uma história que tem muito a ver com o texto que a gente tem estudado. Essa história nos lembra, sim, a história do filho pródigo. Semana passada conversamos um pouco sobre esse texto do filho pródigo e vimos que ele desprezou seu pai, ele considerou seu pai morto, pegou a herança antecipadamente, vendeu ela, gastou o dinheiro da herança ou das terras que não poderia vender antes da morte do seu pai, vendeu tudo o que tinha e gastou despreocupadamente. Viveu a vida como queria, segundo ele, livre para fazer o que quisesse. Contudo, a gente sabe que na história do ser humano, quando a gente está numa situação onde a gente pode fazer o que a gente quer, não é felicidade, é prisão, é inferno, é desespero, é gastar tudo, é perder tudo, inclusive aquilo que não tem. E este filho pródigo passa por essa experiência, perde tudo o que tem. E ele se dá conta da miséria que vive, ele se dá conta no chiqueirão que ele está vivendo, não pode nem comer a lavagem dos porcos, que era aquilo que estava acontecendo naquele momento. E ele pensa, meu pai me amava tanto. Eu tinha tudo o que eu precisava em casa e achei que fora eu ia encontrar aquilo que eu precisava. E esse texto de hoje vai falar justamente do retorno deste filho que perdeu tudo, deste filho que desprezou o seu pai, deste filho que gastou tudo irresponsavelmente. Ele está a caminho de volta para casa. Se eu e você fôssemos olhar essa história e fôssemos querer dizer que é uma história de família, a gente teria muitas dificuldades e muitos limites para entender ela. Na verdade, a história do filho pródigo, como falamos semana passada, é a nossa história. Não é a história do seu relacionamento com o seu pai, como eu contei no início, mas é a sua história e a minha história com Deus. Este filho que saiu de casa, este filho que viveu a vida do jeito que queria, é o ser humano. Todos nós nascemos perdidos, longe da casa do Pai, com uma dívida muito grande, uma dívida moral, uma dívida relacional. E biblicamente nós não apenas consideramos Deus morto, mas em Cristo nós justamente matamos a Deus. E aí mostra o tamanho da afronta, mostra o tamanho do que significa estar perdido. A história do filho pródigo é a minha e a sua história. E semana passada vimos como é importante, um dia, em algum momento da sua vida, você voltar para a casa do Pai. E voltar para a casa do Pai não é ser batizado. Voltar para a casa do Pai não é frequentar uma igreja. Voltar para a casa do Pai é reconhecer os seus pecados e ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque é justamente ali que precisa acontecer, e é só ali que é possível um retorno para a casa do Pai. Você já voltou para a casa do Pai? Você já se reconciliou com Deus Pai? O que te impede ainda de voltar para a casa do Pai? Nesta noite, você tem a oportunidade
de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Nesta noite você terá a oportunidade de tomar essa decisão pública, de entregar-se a Jesus e voltar para a casa do Pai. Veremos que este Pai, diferente dos pais da terra, é um Pai que não cabe nenhuma comparação. É um Pai que extrapola todas as nossas visões do que é um Pai. Você vai perceber isso neste texto, então abra a sua Bíblia. Nessa segunda parte da mensagem, Lucas capítulo 15, versículos 20 até o 24. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura. Se você não tem, pode acompanhar a leitura, inclusive, aqui na nossa projeção. Lucas capítulo 15, versículos 20 até o 24. Então o filho pródigo, depois de ter reconhecido o seu pecado, tendo clareza de que precisava voltar para a casa do pai, segue então o texto. A seguir, o filho pródigo levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda ele longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido, foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Especial esse texto. Semana que vem nós iremos continuar tratando do próximo tema, que é o tema perdido em casa. Perdido em casa. Esta noite queremos tratar deste tema, o Pai te espera. Como disse no início, aquele filho, ele havia reconhecido, ele havia se visto naquela tragédia que ele se encontrava. E ele então reconheceu o seu pecado, disse: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho. E lá diz inclusive: olha, Senhor, Pai, me recebe como um dos teus servos, porque aí eu já estarei muito contente. Ele está ciente disso. E aqui eu digo uma questão muito importante. É muito bom que a gente esteja ciente do pecado que a gente vive, que a gente esteja ciente de que todos nós nascemos longe de Deus, e de que em algum momento a gente precisa voltar para a casa do Pai. Sim, é importante que a gente reconheça e veja os nossos erros, numa cultura onde se fala que você não erra, que você é perfeito, que você não pode corrigir os teus filhos porque eles nunca erram, porque corrigir alguém é sinônimo de frustração, sinônimo de uma certa memória ruim que a criança possa depois carregar adiante. Nós precisamos sim reconhecer os nossos erros. Inclusive precisamos assumir sim as consequências das péssimas decisões que nós tomamos. Ou a gente reconhece elas, ou elas vêm por conta, ou elas vêm com o andar da nossa vida. Contudo, muito mais importante do que nós reconhecermos os nossos erros e avaliarmos com sinceridade as nossas tragédias, muito mais importante do que isso é nós tomarmos uma decisão. Pode colocar esse slide para a gente. Muito mais importante do que apenas reconhecer os seus erros é tomar uma decisão. O texto nos diz que este filho levanta-se e vai para a casa do pai. Ele poderia ter ficado lá sentado: ó céus, ó vida, ó mundo cruel, o que eu fui fazer? O meu pai lá tinha uma vida muito boa para comigo e agora eu estou aqui na tragédia, agora vou morrer, vou deitar aqui, vamos esperar a morte me pegar. Mas ele toma uma decisão. Ele levanta-se e vai ao encontro do seu pai. Charles Spurgeon fala algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que ele fica feliz, pode colocar para a gente esse slide, fico feliz quando os pecadores se ressentem do seu pecado e lamentam a situação em que se encontram por causa do pecado. Mas se não passarem adiante, ou seja, não tomarem uma decisão, tal ressentimento irá apenas levá-los ao remorso eterno. Arrependimento, sem tomar uma decisão concreta, não é arrependimento. Arrependimento, para ser uma atitude concreta e completa, é necessário que haja, sim, uma tomada de decisão.
Não adianta reconhecer que está errado. É necessário mudar. É necessário tomar uma atitude, tomar uma decisão. E é justamente isso que acontece com esse filho pródigo. Ele vai para a casa do pai, ele volta para a casa do pai. Quando se trata do assunto reconciliação com Deus, muitas pessoas passam muito tempo apenas frustrados com a sua vida, frustrados com as suas decisões, mas não dão o passo básico, que é o passo ao encontro do Senhor. O passo ao encontro com o Senhor. E este passo, que eu e você precisamos em algum momento dar na nossa vida, este passo se dá em direção a Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que é o caminho, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. O ponto de contato, o lugar de acesso à casa do Pai é o Senhor Jesus Cristo. Então não há outro jeito de eu e você voltarmos para a casa do Pai do que caminharmos até Jesus Cristo. Porque é justamente Ele que torna acessível o caminho até Deus. E esta foi a caminhada do filho pródigo, a conversão do filho pródigo. Não acontece no seu arrependimento. Ela acontece ou ela se solidifica, ela se executa, se concretiza no levantar-se e ir ao encontro do Pai. Não adianta você achar que Deus é legal. Não adianta você dizer, poxa, que legal que Jesus veio me salvar, se você não reconhecer que Ele veio salvar você. E que se você não ir ao encontro dEle, vai ser um mero espectador de um Salvador. A gente muitas vezes se compara àquela pessoa que está vendo um prédio pegando fogo, e alguém diz, cara, liga para os bombeiros. Tá, fica tranquilo, gente, eu tenho o número dos bombeiros aqui. Nossa, os bombeiros são um pessoal importante, interessante. Cara, liga para os bombeiros. Não, cara, calma. Você já viu o trabalho que eles fazem? Os bombeiros geralmente são uns caras fortes, eles seguram aquela mangueira, apagam o fogo tão rápido. Cara, liga! Liga para o bombeiro. Não, calma, pera, quando passa assim, buzinando, até eu abro o carro, eu fico com o carro de lado para que eles possam chegar logo no incêndio. E o cara liga para o bombeiro, está pegando fogo. Quando a gente apenas admira Jesus e não se entrega a Ele, é como se estivéssemos justamente admirando o trabalho de bombeiros. E o fogo vai pegar, as coisas vão se consumir e vai passar o tempo onde o bombeiro vai poder fazer alguma coisa. Enquanto eu e você estamos vivos, enquanto eu e você estamos com o coração aqui batendo, esta é a oportunidade de eu e você voltarmos para a casa do Pai. Quando você morrer, não tem mais o que fazer. Não adianta a família acender umas velas para tentar te ajudar para ir para o céu, porque isso não funciona. Biblicamente, o assunto fé é um assunto teu com Deus. Não é um assunto da tua esposa, dos teus pais. Diante de Deus, nós vamos responder de forma individual. Quem é Jesus para você? Deus não vai perguntar que igreja você participava, não vai perguntar o seu sobrenome, não vai perguntar se a sua avó ou o seu avô orava por você. Vai perguntar para você, quem é Jesus para ti? E a pergunta se for, olha, ele foi um bom homem, interessante, fez coisas muito bonitas. Isso não resolve o teu problema, mas agora se você diz, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele morreu no meu lugar na cruz, e por causa dele eu posso voltar para a casa do Pai e ser chamado inclusive de Filho de Deus. Esta é a pergunta, esta é a resposta que é necessária que eu e você um dia respondamos. Por isso essa noite, eu e você temos uma oportunidade, seja para entrar pela primeira vez na casa do Pai, ou para retornar se você tem caminhado longe do Senhor. Por isso que a pergunta que eu preciso te fazer, o que te impede? O que te impede de entregar a tua vida a Jesus? O que te impede de você se render a este amor tão grandioso que Deus tem por ti? Muitas pessoas têm vergonha de aceitar a Jesus com medo do que vão dizer, com medo de que os amigos vão dizer, o que você está indo na igreja? Muitas pessoas têm receio de dar este passo porque têm dúvidas
de que se Deus realmente vai lhe receber. Dino, eu fiz coisas muito ruins. Eu não sei se Deus vai me aceitar. Muitas pessoas têm medo do castigo que possa vir, como a imagem que a gente tem dos pais da terra, né? A gente tem medo da varada que vai vir. E a gente transfere esta visão do pai da terra para o pai do céu. Medo do castigo, medo de que Deus vai expor a minha vergonha diante dos outros. Olha, lá está vindo, aprontou e agora está voltando. Como nós, como seres humanos, fazemos. Às vezes a gente não diz, mas é o que a gente gosta, né? Quando alguém faz uma coisa errada, vamos trazer aqui na frente, mostrar que errou, né? E a gente tem medo que Deus nos trate dessa maneira. Dúvidas e ansiedades que também o filho pródigo tinha. Estou voltando para casa. Como será que o pai vai me tratar? Mas eu quero dizer para ti que é apenas a sua entrega a Jesus Cristo que estas dúvidas cessam. Que estes medos são apaziguados, porque não há como ficar sem dúvidas, sem se entregar àquele que é a resposta. Não há, meu querido amigo, minha querida amiga, como perder o medo do castigo sem se entregar àquele que assumiu o castigo no meu e no seu lugar. Não há. Não há atalho para você experimentar o amor de Deus a não ser se entregando a Ele. Não há como você experimentar a alegria da salvação sem ter se entregado a Jesus e aceito aquilo que Ele fez na cruz por mim e por você. Não há como você, de forma antecipada, experimentar isso. Apenas quando você dá o passo, o Espírito Santo age em ti e você começa a experimentar de forma muito clara. Foi na cruz que Jesus Cristo assumiu a nossa vergonha, o nosso medo, a nossa culpa e a nossa indignidade diante de Deus. Por causa de Jesus Cristo, eu e você temos condições de voltar para o Pai sem medo. Por isso o que move aquele filho a voltar para casa não é o medo do castigo do pai, porque isso podia permanecer lá, longe do pai. O que faz ele voltar para casa é o quê? É a percepção de que o que o pai tem em casa é melhor do que eu tenho aqui fora. Muita gente acha que a vida boa é uma vida fora da vida com Deus. E se engana. Se engana, não sabe o que é coisa boa. Porque é justamente na presença de Deus que a gente experimenta a história para a qual eu e você fomos colocados. Os propósitos para o qual Deus nos criou em você. Deus não te criou, meu amigo, minha amiga, para você viver a tua vida inteira sozinho, tentando achar que tem que dar conta da vida sozinha, você pai, você mãe. O convite do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, é um convite para vir descansar na casa do Pai. Ele tem um plano especial para mim e para você. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: agora é hora de se levantar, é tempo de sair da sua terra distante e de voltar para os braços do Pai. O Pai te espera. O Senhor Deus te espera. O texto nos diz que este pai viu este filho muito longe. Muito antes daquele filho chegar em casa, o pai já estava o vendo, e eu quero dizer para ti de que desde que você nasceu, Deus não tira o olho de você. Desde que você nasceu, Deus não cansa em mandar pistas descaradas, sutis, subliminares, para que você enxergue que a sua vida não é fruto do seu esforço, que a vida não é fruto da sua capacidade, mas sim que a vida é um presente que Deus te deu, e que Ele usa todas as coisas deste mundo, mesmo que são frágeis e limitadas por causa do pecado, elas tentam expressar para mim e para ti: Deus te ama. Quando você olha uma bela natureza, Deus faz isso e diz: olha, meu querido, eu fiz para ti. Sabe por que eu fiz essa natureza para ti? Porque eu te amo. Sabe por que eu fiz isso, aquilo? É porque eu te amo. O nosso Deus é um Deus que não tira os olhos de mim e de você. E o desejo dele é que um dia você volte para casa. De que um dia você entenda que ele não é o teu oponente, que ele não é aquele que corta o teu barato, mas justamente aquele que vem potencializar a alegria e a felicidade que eu e você podemos experimentar neste mundo. Como ouvimos aqui da Júlia, aquilo mais bom aqui deste mundo não se compara àquilo que Deus é e àquilo que Deus faz. Aquilo que temos aqui neste mundo é provisório, limitado, um dia vai se acabar, mas aquilo que Deus oferece é eterno e dura para sempre. O texto nos diz então que este filho volta para casa,
E a gente vê nessa parte essa questão da recepção do seu pai. E aí, meus queridos, o texto nos diz que o pai vê ele de longe e vem correndo. E quando a gente vai pensar na nossa realidade como pais e filhos, pensa cá comigo, você aprontou, né? Você foi tomar banho lá na lagoa escondido, né? O pai chegou antes que você do serviço. Você veio lá, né, já trocou de roupa, já desfez com todas as pistas que podiam te condenar, e o pai vem correndo. O que você ia pensar? Eu vou achar um lugar para eu correr também, né? Não ao encontro dele, mas para lá. Mas o texto, ele é fantástico. O texto, ele é incrível. Porque ele justamente, ele vem contra qualquer tipo de visão que teríamos. Eu pergunto para você, se você estivesse no lugar do pai do filho pródigo, que aprontou, que gastou toda a sua herança, que viveu a vida como se você tivesse morrido, nem aí para ti. E agora esse filho aponta lá na esquina do Giasse, ou ali no portão da Meuque. E você vê ele vindo. Como é que é? Já pega aquele negócio da cinta. Qual seria a nossa vontade? E não estaríamos errados nisso no ponto de vista como pais? Mas aqui que a gente percebe que os nossos modelos extrapolam aquilo que esse texto quer nos dizer. Este texto aqui não é um modelo de como educar ou não educar os seus filhos. Este texto aqui é exclusivamente a história do teu retorno para a casa do Pai. Eu e você mereceríamos um castigo. Mereceríamos as belas de umas cintadas. E talvez sermos expulsos, escorraçados daquela rua. Mas o nosso Deus é um Deus que age de modo gracioso. Totalmente revoltante para a gente, olhando do ponto de vista humano. Por mais que seja revoltante para mim e para você, o nome disso é graça. Incompreensível. Graça imerecida. E esta cena, na verdade, gente, nos escandaliza. Tudo que ele fez, e chama a atenção que para aquele contexto oriental, e para o nosso contexto também, pensa cá comigo se o teu vizinho tivesse passado por essa situação, e você vê o filho dele vindo, e você pensa, meu, que vexame, né? Esse piá agora, fazer esse caminho da rua, todo mundo sabe do que ele fez, o pai chorava dia e noite aqui, aguardando esse filho voltar para casa, e agora ele vem, depois de ter feito tudo o que fez, seria um grande vexame para ele. Mas muito maior vexame seria para um pai, que embora o filho tenha feito tudo o que fez, este pai vá correndo e o abrace. O que acontece nesse texto, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Deus, Ele assume a vergonha minha e sua. O pai do filho pródigo, ele assume a vergonha do seu filho. Ele abraça o seu filho, ele se antecipa, ele prefere passar vergonha no lugar do seu filho do que expor a sua vergonha. E é justamente aquilo que Deus faz comigo e com você. Olha esse texto, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Lá nós lemos o seguinte, que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A vergonha que eu e você deveríamos assumir e repassar, a vergonha do pecado que eu e você deveríamos assumir e deveríamos, de modo claro e público, assumir diante de todos. Esta ação, o nosso Pai, assume no nosso lugar. Ele assume o nosso castigo. Ele assume a nossa vergonha. Jesus Cristo pagou o preço pela nossa desobediência. Como é que você vai definir a Deus? Se fosse como os nossos moldes da terra, diríamos, este pai é burro, de aceitar um filho depois de tudo que ele fez. Não. Do ponto de vista eterno, o nosso Deus é um pai que nos ama. E o seu amor chega a ser escandaloso. O seu amor chega a causar vexame
para todos aqueles que olham e pensam, mas esse aí está na igreja? Mas esse aí foi perdoado por Deus também? Sim. Todos aqueles que a gente acha que não merecem o perdão de Deus, Deus o perdoa, assume a sua culpa mediante o seu arrependimento, obviamente, e concede o seu perdão. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre esta crise que o filho que estava em casa viveu. O texto nos diz então que o pai o abraça, o beija, e é interessante que aquele filho não vem limpinho, ele vem sujo. O filho não se arruma para vir para a casa do pai, ele vem como ele está. Por isso eu quero dizer para ti que muita gente acha que primeiro tem que arrumar a vida para ir se entregar a Jesus. Não é necessário e é impossível que você o faça. Venha como você está, sujo como você está, com cheiro de porcos, como era o caso daquele menino, daquele homem. Você e eu somos convidados a vir diante do Pai, porque este Pai não tem nojo de pecadores. Ele quer te perdoar. E o texto nos diz então que este pai abraça o filho, não dá nem chance para ele falar, ele tinha até um roteiro do que dizer, né? E ele então passa a dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Na outra palavra que ele havia dito no texto da semana passada, estava acrescentado inclusive, deixe-me ser como um dos seus servos. E tem um amigo meu aí chamado Sérgio Stark, que está por aí, está lá por cima, Sérgio. A gente conversou um pouquinho essa semana sobre esse texto, e ele disse que deu uma pesquisada desse texto no grego, e ele disse que essa palavra servo, que o filho fala, pai, me aceita como teu servo, era um servo que nem inclusive morava na casa do pai, era alguém que prestava serviço de vez em quando para a casa do pai, porque ele reconhecia que nem morar na casa do pai ele merecia mais. Mas chama a atenção que nesta parte do texto ele não fala isso, ele só diz, pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Ele não fala, me torne como um dos teus servos. Será que ele esqueceu? Na verdade, o que a gente percebe nesse texto, e é algo bem especial, é que transparece que o pai interrompe a sua frase. O texto nos deixa muito claro que ele interrompe esta fala. E aí você pensa, será que Deus não quer ouvir esta confissão? Deus já havia ouvido. Deus já havia ouvido aquilo que ele estava para dizer, Deus sabia que ele ia dizer e que isso estava no seu coração. O texto interrompe com um porém e com um mas. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa em perdoar. Deus tem pressa em perdoar. Porque se o pecado é aquilo que nos afasta de Deus, Ele não vê a hora de resolver esse assunto, para que eu e você possamos estar em relacionamento claro com Deus. Deus tem pressa em perdoar. Deus deseja logo perdoar aquele filho, por isso que ele diz de forma bem rápida, coloca o próximo texto, ele deseja restaurar o relacionamento seu com o seu filho. E é interessante que o texto nos diz assim, depressa, ele fala para os seus servos, depressa, tragam a ele alguns itens que são fantásticos nesse texto. Tragam para ele roupas novas, anel. Roupas novas e anel era um sinal de dignidade. Era um sinal de restauração completa para aquele filho. Aquele filho que estava voltando para casa, ele não seria considerado um filho bastardo. Ou um filho, um enteado. Aquele filho estava voltando para casa e agora, mediante o perdão do seu pai, ele era de novo reintegrado e reintegrado, inclusive, na herança que ele havia desperdiçado. Você dá para entender? Aquele filho é tornado filho novamente como se nada tivesse acontecido. Uma tamanha loucura. Mas como assim? Ele merecia o castigo? Sim, ele merecia o castigo. Mas este castigo Jesus Cristo assumiu na cruz. Por isso que este filho, ele é considerado novamente filho reintegrado àquela família. Ele volta para dentro da casa do pai, está na mesma altura do outro filho que nunca saiu de casa. Isaías capítulo 1, versículo 18, nos diz o seguinte,
Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. O filho pródigo tanto aprontou, quando se arrependeu, recebeu o perdão total e completo de Deus. Quando você olha para a história do filho pródigo, você pensa, mas aprontou, hein? Pegaram o pior exemplo para usar nessa parábola. Sabe por quê? Para que eu e você não tivéssemos desculpa para achar que a nossa vida é muito ruim para que Deus nos receba. Se o Senhor recebeu o filho pródigo, Ele vai receber você. Ele recebeu até mim, recebeu até a mim, e com certeza vai receber até você. O pai também lhe concede calçados. Os escravos andavam descalços. E o pedido dele qual era? Pai, me deixe ser como um dos teus servos. Ele nem chegou a pedir aqui, mas o pai já sabia. O pai lhe dá calçados, dizendo, meu filho, você não é escravo. Você é meu filho e você é livre. Calçados eram um sinal de pessoas livres. Aquele filho havia saído de casa buscando a liberdade. E o que ele ganhou? A escravidão. E agora quando ele volta para a casa do pai, é aí que ele encontra justamente a liberdade. A liberdade para estar e viver perto do seu pai. E o texto encerra de um modo muito especial, dizendo que o pai fez uma grande festa. O pai fez uma grande festa e o texto é claro, dizendo da atualização que nós precisamos ter. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. E se você vai ler lá quando ele também encontra a ovelha perdida, ele diz, eu lhes digo, da mesma maneira haverá, desta forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando o filho volta para casa, quando o Filho de Deus tem esse encontro com o Pai faz uma grande festa. E eu quero dizer para ti o seguinte, não sei se alguém já fez uma festa para você, depende de quando você retornou de uma viagem no exterior, ou quando você fez um aniversário, uma festinha surpresa, nada, absolutamente nada, se compara à festa que existe quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e volta para a casa do Pai. A Bíblia nos diz que no céu há uma grande festa, ou seja, o céu para tudo do que está acontecendo para celebrar a tua aproximação à casa do Pai. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, a pergunta para mim e para você é, você já voltou para a casa do Pai? Você já fez este caminho de retorno do filho pródigo para a casa do Pai? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Quero convidar a banda a vir à frente. Eu quero dizer para ti que Deus sempre de novo tem uma festinha engatilhada. Sabe aquelas festinhas surpresa? Sempre está engatilhada para que eu e você possamos voltar e termos esta celebração maravilhosa no céu. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé, para que você possa responder esta pergunta. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para ti? O Pai te espera, o Pai te aguarda com muito carinho e muito amor para perdoar os teus pecados, para te conceder uma nova vida, uma vida que você nunca encontrou aqui neste mundo. Esta noite é uma oportunidade para você tomar uma decisão de seguir ao Senhor Jesus Cristo. E durante esta música, se você deseja nesta noite tomar uma decisão de seguir a Jesus Cristo, de voltar para a casa do Pai, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você talvez já tomou essa decisão há muito tempo atrás, mas tem vivido longe do Senhor, tem experimentado a presença do Senhor, mas tem vivido longe dEle, e esta noite você quer voltar para os braços do Pai, só se você quiser, vem aqui à frente, e nós queremos depois orar com você. Então, durante essa música, feche os teus olhos. Não se preocupe com quem vai vir aqui à frente. Não se preocupe do que vão pensar sobre você. Pense no que Deus pensa sobre você. Deus te espera. Ouça a sua voz,
enquanto você e eu estamos aqui vivos e temos condições de chegar diante do Senhor. Ouça essa canção e durante essa canção, se você quiser vir à frente, vem aqui à frente e depois nós queremos orar com você. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. De repente você não quer vir aqui à frente, mas apenas quer levantar a sua mão aonde você está, desejando recomeçar com o Senhor Jesus, levante a sua mão e nós estaremos orando por você, onde você está, para que o Senhor conceda na sua vida o perdão dos teus pecados e Ele te receba com os braços abertos na sua casa, restaurando, te limpando de todos os teus pecados e te concedendo o Espírito Santo, que lhe concede a certeza da salvação, lhe concede os dons, lhe concede tantas bênçãos que só a presença do Senhor Jesus pode fazer. Então, se você deseja este momento de reconsagração na sua vida, se você deseja recomeçar ou começar uma nova história com Jesus, eu peço que você repita comigo: querido Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, muito pior do que o filho pródigo. Reconheço que eu mereço o castigo e a perdição eterna. Por isso, ó Pai, me coloco diante de Ti, dependendo inteiramente da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo os meus pecados foram perdoados, que em Jesus Cristo
a vergonha que eu deveria assumir, Ele passou por mim. Que em Jesus Cristo, todo o medo que eu tinha de Ti, Ele tomou sobre si, para que eu pudesse estar na Tua casa. Querido Pai, por isso nesta noite, eu quero Te chamar de meu Pai, meu Senhor, meu Salvador. Me receba, ó Deus, e habite na minha vida, habite na minha casa, habite na minha família, agora e sempre. Amém. Eu quero pedir que irmãos aqui da comunidade que já conhecem o Senhor Jesus, venham aqui à frente, acolher esses queridos irmãos e irmãs que aqui vêm diante do altar do Senhor. Você que Deus está chamando agora, vem aqui à frente e venha estar com esses irmãos, pegar o contato e orar com eles. E ainda queremos encerrar e queremos depois cantar um hino que simboliza este momento tão especial. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que tomou nesta noite uma decisão de reconsagração contigo. Obrigado ao Senhor por este novo nascimento que aconteceu também nesta noite na vida destes queridos que aqui à frente estão, ou de todos aqueles que levantaram as suas mãos, seja aqui ou seja nos seus lares, Senhor. Pai querido, obrigado, ó Deus. Abençoe estas vidas, ó Senhor. Conceda a graça da Tua presença nas suas vidas e que Tua bênção venha sobre cada um e permaneça com cada um, agora e sempre, ó Senhor. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Nós vimos que na história do filho pródigo, quando ele voltou para casa, houve uma grande festa. Por isso nós queremos cantar em alto tom, a alegria está no coração. Vamos cantar este hino? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos pedir a bênção do nosso Deus. Eu quero pedir que você estenda a sua mão direita sobre quem está do seu lado, à esquerda, as duas mãos, como você quiser. Vamos pedir a bênção do nosso Deus. Repete comigo: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz. Amém.
Que Deus te abençoe. Uma abençoada semana a todos.